aí, pessoal, como vai nossa república? Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas com relação ao futuro do Brasil, ao futuro da monarquia no Brasil. E para isso eu trouxe um convidado que é advogado, por isso ele tem propriedade para falar do assunto, é o Conde Dom Danilo de Andrade. Tudo bem, Dom Danilo? Boa tarde, Débora. Muito prazer estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, por aceitar o meu convite aí para estar falando para os monarquistas e para os simpatizantes sobre essas dúvidas que a gente tem. E eu já começo fazendo uma pergunta. Diga lá. Eu vi que você participou aí do ressepultamento dos corpos dos nossos imperadores, Dom Pedro I, Sim. há 7 anos atrás, né? Faz um tempinho. Eu queria que você contasse um pouco como que foi. Foi um convite? Você foi representar a família imperial? Então, naquela altura, a família imperial era assistida por um secretário chamado Sr. Jean Alex Tamazato. E ele me convidou para que participasse da cerimônia do ressepultamento dos primeiros imperadores do Brasil, Dom Pedro I, que é Dom Pedro IV de Portugal, Dona Leopoldina, mãe de Dom Pedro II, e de Dona Amélia. E foi feito um documento, eu não me recordo muito se esse documento foi confeccionado ou não pela Casa Imperial, e eu assinei ali, representando a Casa Imperial, aquele fechamento dos primeiros imperadores e ressepultamento dos primeiros imperadores do Brasil. Para mim, enquanto monarquista, foi um momento de grande euforia e me senti muito honrado e honrando também o nome da minha família. Com certeza. Doutor Danilo, a gente tem uma dúvida, porque recentemente você deve ter acompanhado a sugestão, né, da sugestão legislativa 18 de 2017. Sim. E lá a gente, no site do E-Cidadania do Senado, a gente pode pedir um referendo para a restauração da monarquia. Certo. Eu queria que você explicasse, na prática, no que essa iniciativa pode aí ajudar na causa monárquica. Vamos lá. Quando eu falo de monarquia e o advento da monarquia como futuro para o Brasil, eu entendo que esse advento seria o mais apropriado, né? Pela missão histórica, pela própria formação do povo brasileiro, dos estreitamentos da questão territorial do Brasil. A forma como o Brasil se deu é uma forma monárquica, isso não há discussão. Porém, nós temos a questão jurídica que hoje está vigente. Então, quando a República ela foi implantada através de um golpe republicano, no dia 15 de novembro de 1889, foi feito um ato jurídico pelo Rui Barbosa, um grande jurista da época, dizendo o seguinte, que aquela república implantada seria provisória, que deveria consultar seu povo se em um ano queria continuar com a república ou se desejaria a volta da monarquia. Portanto, de 1889 até 1993, que é a data do plebiscito, a república ela correu na ilegalidade. Porém, quando do plebiscito feito e a República saindo vencedora deste referendo popular, legalizou-se a questão republicana como forma de governo no Brasil. Então, não há ilegalidade de 93 do plebiscito até hoje, 2018, com relação à República. Já é sabido que não é o melhor sistema para governar este imenso país. Haja vista tantas reformas, tantas foram as constituições que foram mudadas e o atual sistema político e econômico que vive o Brasil nos nossos dias. Contudo, essa ideia legislativa, ela vem de encontro para que a população possa se interessar, conhecer a monarquia, dar uma nova opção, dar um novo dinamismo à conjuntura política e econômica do nosso país. Mas ela não é o mecanismo jurídico mais adequado, porque deveria ser feita através de uma nova constituinte, uma nova constituição. Essa é a ferramenta que nós temos a partir do momento em que a República tornou-se cláusula pétrea. E cláusula pétrea eu não mudo com PEC, eu não mudo com ideia legislativa, eu mudo com uma nova constituinte. Ora, vão perguntar os monarquistas, o que fazemos então? Vocês estão num cenário republicano, vocês elegem pessoas para representá-los. Vocês precisam aproximar-se mais desses vossos representantes e influenciá-los para que desejem também compartilhar o ideal monárquico.
para que uma nova Constituição seja posta e que essa nova Constituição abarque a possibilidade do regime monárquico, que deve ser parlamentar para os nossos dias de hoje. No nosso ponto de vista, assim, eu falo que nós estamos dando um segundo grande passo para a história do Brasil, acho que com a entrada de alguns deputados, né, candidatos a deputado federal, que tem a intenção aí de estar fazendo uma nova Constituição e realmente estar mudando o Brasil. E aí para nós é histórico também ter pessoas do movimento monarquista estar se candidatando a esses cargos. No seu ponto de vista, doutor, você acha que isso viabiliza realmente uma nova Constituição? Essas pessoas lá dentro da bancada monarquista para estar ajudando o povo? Eu acho que... Acho não, eu penso de verdade que tudo que for para colaborar para uma nova ideia, para uma mudança, é benéfico. Não basta eu dizer, olha, o político rouba, aquele político é mau, se eu não participo da vida pública, se eu não faço a minha parte. E quando eu vejo, e eu vou ser mais específico no caso do Dom Luís Felipe, príncipe de Orleans e Bragança, não estou discutindo aqui a questão dinástica, porque isso até daria matéria para discutirmos longamente. Eu vejo um membro da Casa Real de Bragança, um membro da Casa Real de Orleans e Bragança, um membro fruto de um crescimento, de um acreditar no Brasil, Dom Eudes e a mãe de Luís Felipe, que são pais desse nosso príncipe, e este nosso príncipe que canalizou toda a educação que recebeu, todo o berço histórico que ele traz no sangue, em prol do Brasil e não em prol dele mesmo. Porque o Luís Felipe não precisa de política para viver bem. Ele vive bem sem política, muito pelo contrário. Mas ele teve um chamamento, eu digo espiritual até, para assumir uma condição que é uma condição de família, que é fazer pelo Brasil um Brasil melhor. Dar a sua contribuição. Então eu acho que isso é muito nobre. Esta é a verdadeira nobreza. E eu acredito que o Luís Felipe vai fazer grandes coisas para o Brasil. Olha só, né, gente? A gente não vai cruzar os braços e ficar esperando as coisas acontecerem, né, doutor Danilo? Vamos continuar aí com ativismos, manifestações, bandeiraços. Sim, é a forma que o povo brasileiro tem de pressionar os seus representantes. E eu digo isso não por uma questão de ideia familiar, que a monarquia é melhor ou pior do que aquele ou daquele outro regime, mas por uma ideia do sentido de civismo. Eu tive uma experiência assim, próxima a mim, e uma pessoa disse assim, olha, eu vou mudar do Brasil, porque o Brasil não tem jeito, os políticos são corruptos, e toda a gente faz isso mesmo. E aí, quando eu fui questionar essa pessoa, os filhos tinham má conduta, não honravam compromissos, não se importavam com o sentimento que cativavam nos outros. Na minha opinião, essa mãe, ela é pior do que todos esses políticos, porque ela falta com o dever originário, que é de chamar a atenção do filho e torná-lo um cidadão de bem, um ser humano melhor. Então ela não tem envergadura moral para dizer ou apontar para aquele ou para aquele outro político. Essa filha, esse filho que parte para outro país, não tem envergadura moral para dizer que aqui não vai para frente. Porque esse filho e essa filha fogem ao compromisso. Ela aqui nasceu, ela deve dar a contribuição também. Todos somos partidários de direitos e deveres. Não é venha a nós ao vosso reino, nós também temos que dar a contribuição para nós e para as gerações posteriores. Com certeza, não vamos só ficar reclamando aí dessa república de bananas, vamos fazemos a nossa parte. Fazer a nossa parte. Doutor Danilo, para finalizar, gostaria que você deixasse alguma consideração para as pessoas que estão nos assistindo, alguma mensagem, né? Esse ano é um ano importante para o Brasil, um ano político, então eu queria que você, como conde, até mesmo como advogado, passar uma informação aí para as pessoas se conscientizarem aí nesse ano tão importante para o Brasil. Convido a todos a serem nobres. Aí vão me perguntar, o que é isso, ser nobre? Ser nobre é ato, é conduta, é retidão, é resignação. Convido a todos a serem nobres na hora do voto, a escolherem representantes melhores, representantes mais cultos e mais preparados para
os ditames que o Brasil vai enfrentar daqui para os próximos anos. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Obrigada, doutor Danilo. Obrigada, gente. A gente se vê na próxima, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.